Então, por isso, mais uma vez, um sermão falando de Jesus Cristo, somente Cristo, tá bom? Agora sim, o texto que nós vamos meditar esta noite, como sempre, a maioria dos meus sermões são sermões temáticos, né? Somente Cristo, né? Está em Atos dos Apóstolos. Vamos ler Atos dos Apóstolos 4:12. Solus Christus, essa que eu queria lembrar, né? Solus Christus, que é em latim, né? Somente Cristo. Atos 4:12. Assentados mesmo, vamos com total reverência estar lendo. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus é um nome sobre todo nome. Eu ouvi uma vez um pregador falando assim, que o nome de Jesus, o bebê quando ele nasce, os primeiros gritinhos dele, as primeiras falas dele é louvando a Jesus, é louvando a Deus pela vida. Então, do nascimento até o último dia de vida, nós louvamos a Jesus. Esse nome é pronunciado nos lábios do bebê, na hora da vida e na hora da morte. Quando a gente vai sepultar alguém, quando a gente vai fazer um culto de ação de graça, nós falamos desse nome, porque é esse nome que nos levanta da morte para a vida. Solus Christus é o ensino de que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Então, aquele novo convertido que aprende sobre Jesus, tem um desenho que é o seguinte: de um lado é um abismo, de um lado da terra tem o homem, e do outro lado tem Deus, e tem um abismo que separa, um lado o homem que é pecador, e do outro lado um Deus que é santo, 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 e não existe uma ponte entre o homem e o Deus, está totalmente separado da glória de Deus. Aí o que Deus faz? Envia o seu Filho para morrer naquela cruz, e aí através dessa cruz, então existe uma ponte entre o homem pecador e o Deus que é santo. E o homem que decide então atravessar essa ponte para o eterno, para ir para a fonte que é Deus, ele só pode fazer isso através de Jesus. É só através da cruz que o homem vai a Deus. Então é tremendo isso. É o único mediador, e que não há outro meio de salvação a não ser por Cristo. Então Lutero deixou isso bem cravado na sua tese e pregou. Por isso que ele era um evangelista também. É por isso que os templos, os padres começaram a largar a batina, as freiras começavam a se converter e largar tudo também, porque Lutero pregava isso, que somente Cristo é que salva. Não precisa de indulgência, não precisa de santo, não precisa pagar nada, é gratuito. Nós já falamos sobre a graça, é gratuito. Então é só através de Cristo. E eu quero dividir, vai ser bem rápida a minha palavra essa noite, eu quero dividir em algumas partes, que eu acho essencial para explicar Jesus. Mas lembre, tudo que a gente for falar ainda é pouco, diante a tantos livros que poderiam ser escritos do que Jesus fez aqui e falou, né? Primeira coisa que eu acho que Cristo é inesquecível, onde que somente Cristo concede o perdão. Perdão, irmãos, parece ser uma palavra muito simples, mas não é, irmãos. Quantas pessoas são curadas, quantas pessoas são libertas do tormento com essa palavrinha perdão. Essa palavrinha é um remédio. Se nós soubéssemos, é um remédio de Deus
para a salvação do homem, é o perdão, porque o pecado ele é que enferma, o pecado é que divide, o pecado é que faz a gente brigar, a gente ficar chateado, a gente se vingar e até matar. Quantas notícias de morte temos ouvido, né? De vinganças, de marido matando mulher, e filho se revoltando, atrocidades, tudo isso por causa do pecado. Mas o perdão, ele vai colocar aquele unguento, vai colocar aquela pomada, vai colocar aquele remédio curador em tudo, na mente, coração, é o perdão. Palavrinha importante. Agora, somente Cristo dá perdão para os nossos pecados. Não adianta o cara se benzer, não adianta ele ficar com um terço lá rezando, não adianta ele ficar, eu estive em São Paulo agora recentemente, fui ver a Priscila lá, e foi bem naquela época da Romaria para Aparecida, então a gente via pessoas indo, andando a pé. Respeito bastante a fé desse povo católico, Deus os abençoe muitíssimo. Agora, muitos fazem aquilo ali com uma simples, para pagar, algumas fazem para agradecer, mas não precisa disso, porque Jesus já levou tudo na cruz, Ele não exige nada disso da gente, Ele só exige um coração adorador, Ele só exige um coração arrependido, Ele não exige outras coisas. Então, somente Cristo pode conceder o perdão. Qualidade permanente, essa é uma qualidade persistente na mente do Senhor. Quando Ele olha para a gente, Ele vê pecado. Quando Ele olha para a gente, por mais bom que você seja, por mais certo que você queira fazer, por mais que você fuja dos problemas, de tudo, você parece uma pessoa perfeita, mas quando Deus olha para você, Ele vê pecados. Ele vê que lá no fundo tem sujeira, tem pensamentos, tem algo que está errado ali, mas graças a Deus o olhar de Jesus é um olhar de amor, e o coração dele é perdoador, por isso que a gente insiste em ir até Ele. Então, se você tiver algum problema de pecado, não tenha dúvida, vá até Ele, Ele vai te receber, Ele vai te perdoar, porque somente Cristo concede o perdão do meu pecado, dos nossos pecados. Não, somente Ele. É a base do seu amor, porque perdão e amor está junto. Quando o marido perdoa a esposa, é porque ele ama ela. Se não amasse, não perdoava. Não perdoava mesmo. Mas porque ele ama, ele vai dar uma outra chance, ele vai relevar, ele vai continuar amando. Você que é pai e mãe, quantas vezes você já perdoou o seu filho? Teve paciência com ele, tantas traquinagens, né? O pastor, quando vai visitar as ovelhas, às vezes, nas conversas, porque a gente bate um papo, a gente ora junto, a gente abençoa, e a pessoa fica contando as histórias dos filhos. E às vezes eu sei de história de alguns jovens aí que fizeram muita traquinagem. Você sabe o que é traquinagem? Qual é outro sinônimo de traquinagem? Foram muito levados, deram muito trabalho. Você não sabe, né, Ronald? Na tua época você não era. Irmã Regina, não precisa falar nada agora, tá? Cadê ela? Ali. Mas a gente, então quantas vezes os pais perdoaram os filhos rebeldes? Não precisa muito não. Muito amor. Então nosso pai é assim, ele já tem um olhar de amor, ele vai nos corrigir, às vezes ele vai nos disciplinar, sim, mas sempre com amor, porque ele vai perdoar. A ideia que Deus dá de perdão é o seguinte: é uma limpeza completa. Você já foi no lavacar? Hoje em dia você tem que escolher o lava-jato, né? Tem lava-jato, você vai, os caras fazem de qualquer jeito. Você entra no carro, você vê ali no cantinho, você vê uma poeirinha, você vê que não foi feito bem feito, não foi lavado bem feito. E você vai em outros lugares que você olha, vê o capricho, foi lavado completamente, cada cantinho.
Então o nosso Deus, quando Ele perdoa você, Ele limpa e perdoa você completamente. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa. E mais, abra sua Bíblia em Atos capítulo 3, verso 19 aí para você conferir comigo isso. E outra coisa mais incrível de Deus, quando Ele perdoa, Ele esquece mesmo. E lembre-se, tudo que a gente faz está sendo registrado no livro da vida. Só de pensar nisso a minha alma treme aqui, irmãos. Tudo que a gente faz está sendo registrado. Nada escapa. Se não fosse o perdão de Jesus, estaria tudo escrito naquele livro sobre você. Mas quando você se arrepende e pede perdão, apaga. Apaga, irmãos. E mais ainda, Deus esquece. Deus tem uma memória maior que todos os computadores juntos na face da terra. Mas Ele tem espaço suficiente no HD de Deus. Mas Ele não quer ficar com coisa ruim lá. Pensamentos antigos, pensamentos ruins. Ele quer tirar essas coisas ruins. Então se você pede perdão, Ele fica feliz, porque Ele tira tudo de lá, daquele livro. E o teu livro vai ficar leve, porque se você pede perdão, não tem nada escrito de você aqui, no livro da vida. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam o quê? Cadê o texto? Atos 3,19, vai colocar aí para gente? Coloca o pessoal aí de casa, Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os seus pecados sejam o quê? Apagados, os vossos pecados, e venham assim o quê? Próximo, leia comigo. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, qual lhe foi designado Jesus. Ele vai confirmar o perdão completo da tua alma. Eu gosto dessa tradução aqui que faz o seguinte: para que os seus pecados sejam apagados, e venham assim tempos de refrigério. Tempos de refrigério é diferente de tempo de tormento, de suor, de dificuldade. Tempo de refrigério é o que cada um de nós deseja. Quando eu entro numa casa para fazer uma visita, eu falo a paz do Senhor Jesus, e quando eu oro no fim, eu falo que a paz do Senhor esteja sobre essa casa, que essa casa tenha tempos de refrigério, amor, felicidade, que o anjo acampe à porta dessa casa, e livre de todo mal, porque a gente precisa de refrigério. Então se você quer refrigério para a tua alma, saiba que somente Cristo pode perdoar os teus pecados. Perdoar é esquecer. Machado de Assis, que foi um grande escritor brasileiro, ele diz o seguinte: esquecer é uma necessidade. E aí vem a pergunta: por que a gente não esquece? Toda hora a gente fica relembrando as coisas ruins, e marca, e a gente não esquece, e aí a alma fica magoada, os pensamentos vêm. É o velho homem, tem que pedir para Deus: Deus limpa a minha mente, o meu coração, faz eu esquecer. Já vou falar uns segredos para esquecer. Machado de Assis continua a sua frase, e ele diz: a vida é uma lousa, em que o destino, para escrever um novo destino, um novo caso, precisa apagar o caso anterior. Tem que apagar, escrever uma nova história. Tem uma música que fala: uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo, uma nova vida, uma coisa assim, né? Tão bonita essa música. Talvez você esteja perguntando: como Deus pode nos amar tanto, e Ele esquece quem nós somos, esquece que somos impuros, que somos pecadores, e pecamos contra Ele todos os dias,
de todas e diversas maneiras. Como Deus tem tanto amor de esquecer. Se somos tão nojentos muitas vezes, ingratos, e Deus tem nos suportado assim mesmo, só pode uma coisa explicar isso: o seu amor. Amor, irmãos, amor é esquecer, amor é dar uma segunda chance, perdoar. Então somente Cristo pode dar o perdão. Outra coisa que Cristo faz, só Cristo faz, somente Cristo, solos Cristos, apaga o passado. O passado é quase a mesma coisa que eu falei, mas é um pouquinho mais profundo. Existe um passado doloroso na nossa alma. Gostaria de trabalhar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente que trabalha com aconselhamento, lida com as pessoas, aliás, conosco mesmo primeiro, né? Primeiro é com a gente mesmo. Alguns dizem que o segredo da vida é você estar bem consigo mesmo. Primeiro, depois com Deus, com as outras pessoas, o externo. Primeiro é estar bem dentro. Primeiro é saber quem você é, se encontrar, ter o domínio de si mesmo, para depois ajudar outros, fazer as coisas para fora. E para muitos de nós existe um passado doloroso que aconteceu. Para muitos existe um passado feliz. Esses têm que ser guardados na nossa memória. Esses têm que ser vividos. Passado bom. O passado pode ser sinônimo de um momento ruim na vida, algo que você não queira mais voltar a viver. Eu não quero mais passar pelo que eu passei. É justo. Porque aquele passado trouxe uma cicatriz enorme, que molda hoje também a nossa personalidade. Eu gosto de pensar que as lutas, as cicatrizes, serviram para a gente aperfeiçoar. Porque Deus, Ele permite algumas coisas que aconteçam. A irmã hoje me mostrou uma foto de uma aluna nossa aqui do curso básico, que ela estava tão feliz vindo nas aulas. Faltava uma aula para ela terminar o módulo. Ela estava num culto na casa dela. Aí ela foi lá buscar alguma coisa lá embaixo da escada e escorregou. E aí ela mostrou a foto das duas pernas engessadas, dos dois pés engessados. Que dozinho, que coisa. Então eu falei assim: Deus, o que o Senhor quer fazer na vida dessa irmã? Revela a ela aquilo que tu queres. Mostra para ela que de repente ela deve dar um tempo, de repente ficar refletindo na sua vida, que deve orar mais. Dá paciência para ela viver esse tempo agora se recuperando. As coisas acontecem na nossa vida às vezes para nos mostrar algo. As cicatrizes, nós temos que tirar algo bom para nos fortalecer, para nos ensinar, para um dia a gente ajudar outros. Temos que encarar isso dessa forma. Mas há muitos de nosso passado é doloroso, mas de alguma forma molda a nossa personalidade e nos muda, e nos faz relacionarmos melhor com o nosso Pai. Quando a coisa está mais difícil, a gente tem que buscar mais em Deus. Alguns oram falando assim: ô Paizinho querido. Já ouviu esse termo? Quem usa esse termo nas suas orações aí? Ó Paizinho querido. Isso é uma maneira carinhosa de intimidade com o Senhor. Naquele momento até de lamento: ó Paizinho, por que está acontecendo isso? Me ajuda. Outros já clamam ao Deus Todo-Poderoso, Pai. Não, mas às vezes é algo íntimo. É algo que Deus vai entender o que a gente está passando. E melhor, vai revelar o porquê. Porque Deus não quer que a gente se revolte com as situações. Muita gente se revolta. Se as recordações te perseguem constantemente, mas você sabe que não pode fazer nada para deixá-la para trás, é aconselhável então você entender que somente Cristo pode apagar esse passado. Então você precisa pedir para Ele fazer isso, esse passado ruim, esse passado doloroso.
E o primeiro passo é aceitar Cristo como Salvador. Ali já é quebrado o primeiro laço. Ali já é quebrado a primeira, porque o diabo é assim, irmãos. Olha só como é que o diabo faz. Ele prega um prego, ele tem vários pregos. A Bíblia tem outros termos que falam da seta. A seta maligna. Então ele vai acertar onde? Ele vai pegar esse prego, essa seta, e vai colocar onde? Na nossa mente. É como o voodoo da feitiçaria. Ele pega e espeta ali na bonequinho. Então ele espeta aqui na mente. Para quê? Para você não esquecer. E a pessoa fica aprisionada na sua mente. Os traumas da infância. Às vezes uma violência. Às vezes uma palavra maldita. Ou às vezes algo que magoou muito. Que o feriu. E às vezes você nem sabe, né? Esse é o grande lance também. Desculpa esse termo lance, né? Mas são grandes mistérios. Tem coisas que acontecem que a gente nem lembra do passado. Mas existem orações que fazem com que o Espírito Santo te relembre. Mas quando você aceita Jesus, o primeiro laço é quebrado. Então é como se Deus estivesse tirando este prego da tua mente. E Satanás fala: não faça isso. Ele vai tentar colocar lá de novo. Ele é especialista nisso. Mas daí você tem que trabalhar. Por isso que primeiro passo, aceitar Jesus, quebra, tira esse prego da mente, da acusação, do passado. E aí vai ter que preencher a mente. Por isso que a gente diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Porque se você buscar ter a mente de Cristo, viver como Cristo, entender como Ele fazia e tentar viver, esse prego nunca mais vai voltar. O passado vai ficar no passado. Agora, em terceiro lugar, então, antes, vamos ler Isaías capítulo 44, verso 22. Olha o remédio de Deus para o passado. Isaías 44, 22. Apagarei, Isaías 44, 22. Na minha tradução está assim: apaguei as tuas transgressões como uma névoa, e os teus pecados como uma nuvem. Tornar-te para mim, porque eu o remi. Olha lá, volte para mim, pois eu resgatei. Tudo aquilo que você fez de pecado, de ofensa, né? Eu a tratarei como se fosse uma neblina da manhã, os teus pecados. Então a neblina é o seguinte, ela está ali de manhã, mas vem o sol, o que acontece com a neblina? Dissipa. Aquele orvalho, né? Quando o sol vem sobre o orvalho, por isso que dá aquela neblina. Aquela neblina se dissolve. Assim Deus vai fazer com o seu passado. Amém, irmãos? Amém. Deus quer fazer isso com o seu passado. Volte-se para mim, pois eu resgatei. Você é meu. Terceiro, somente Cristo, solos Cristos, nos faz olhar para frente. Nos faz olhar para frente. 2 Coríntios 5,17, é bem conhecido, vocês sabem esse texto. Pelo que, se alguém está em Cristo, o que? É nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas. Na tradução mais conhecida é a seguinte: as coisas velhas já passaram, vocês, eis que tudo se fez novo. Então o convite de Jesus para nós crentes, para você que se converteu, não é mais olhar para o passado, é olhar para frente, esquecendo-me para as coisas que para trás ficam, olhar para Cristo, para o alvo que está avante de vocês. Olhem para Ele, não fique olhando para trás.
As coisas velhas são aqueles velhos pecados que você praticou e você se arrependeu. Tem gente que faz assim: ah, mas era tão bom. E fica falando assim: puxa, como era bom. E fica olhando toda hora para trás. E Jesus, Ele mesmo que diz, né? Quem quer ser meu seguidor, não olhe mais para trás. Pegue a sua cruz e siga-me. Não olhe mais para trás. Olhe para frente. Não fique olhando para o passado. Quantos podem dizer, eu de Deus completamente sou? Não preciso de mais nada. Jesus é quem me guia. Tem outro hino, né? Jesus meu guia é. Conhece esse hino? Tão maravilhoso, né? Ele guia. Ele vai me guiar. Eu sou completamente dele. Ele vai me conduzir. Então eu vou olhar para frente, porque a minha vida é dele. Ele vai conduzir a minha vida. Amém, queridos? Você que está nublado à frente, entrega. Somente Cristo pode te fazer ir para frente. Tem outro texto que vem à mente nesse momento, que diz assim: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, caminhar para trás, a minha alma não tem prazer nele. A irmã falou aí, não tenho prazer nele, porque Jesus quer a gente ir para frente, olhar para frente. As coisas velhas, os velhos pecados estão passados, mas às vezes vem o inimigo de novo. Ele é persistente, irmãos, é o nosso arqui-inimigo, não tem jeito. Por isso que a gente precisa da armadura de Deus. É por isso que a gente precisa resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele vai tentar trazer à tona nas nossas memórias situações que nos deixam perturbados. São os famosos fantasminhas do passado. O velho homem morreu, mas às vezes ele quer aparecer, assombração. Sai. Você deve nesse momento orar de novo, falar: eu sou nova criatura. O velho homem morreu, foi sepultado, agora eu sou nova criatura. Não sou mais eu quem vive. Quem fala o resto? Mas Cristo vive em mim. Então quando esse fantasma vier do passado, o inimigo quiser te lembrar, você deve falar isso: Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Às vezes o inimigo vai tentar nos deixar embaraçados, mas a Bíblia afirma que o Senhor já tratou isso tudo lá na cruz. Na cruz ele já resolveu tudo isso aí. É por isso que a gente fala assim, devemos trazer tudo ao pé da cruz. Traga tudo ao pé da cruz. Cada semana vem aqui, se ajoelha aqui na frente, traz ao pé da cruz tudo para Jesus. Quando o diabo vier te tentar, chamar você para pecar, o que você vai dizer para ele? Eu morri para o mundo, eu olho agora para frente. Isaías 43, 25 diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor a mim, e dos teus pecados não me lembro. Miqueias 7,18: o Senhor tem prazer na misericórdia e lança todos os nossos pecados no fundo do mar. E Ele promete também, se Deus promete não se lembrar mais dos seus pecados, se Ele promete, isso está também em Hebreus 10, 17, então por que você está ouvindo e pensando em voltar atrás? Por que você ainda fica lembrando deles? É importante, irmãos, como nós vimos no início, nós nos apossarmos do perdão. Irmãos, nós precisamos aprender isso, é ter postura, é firmeza de alma, é convicção. Nós somos muito molengas, nós somos muito voláteis.
A gente pensa uma hora uma coisa, já muda rápido e desiste. Nós precisamos ser mais firmes, irmãos, em algumas coisas. Essa é uma coisa que tem que ser firme. Você precisa falar assim: eu fui perdoado, eu sou nova criatura. Então esses pensamentos, esse passado vai ficar lá no passado. Volte o teu rosto para a direção do sol. É uma sabedoria oriental essa. Volte o teu rosto para a direção do sol, que você não vai ficar olhando ali atrás a sombra mais. Para que você fica olhando a sombra? Se você olhar para a sombra, você vai olhar para baixo. Na sombra não tem nada. Agora no sol tem aquecimento. No sol tem direção, tem luz. No sol tem alegria. Por isso que eu estou com a gravatinha amarela, para transmitir alegria para vocês no transmitir da mensagem. Então a luz. Então olhe para o sol, olhe para Jesus, não fique olhando para o passado. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. Às vezes a gente tem que resgatar a nossa história, tudo que se passou, para a gente ver como Deus agiu, como Deus foi maravilhoso, e agradecer. Sim, a gente deve olhar para a nossa história, mas só pode ser vivida, a nossa vida só pode ser vivida olhando para frente. Qual história você quer escrever para frente? Você precisa escrever uma história nova. A vida só pode ser compreendida assim. Eis que tudo se fez novo. A vida cristã é feita de coisas novas. Para uma nova criatura, as coisas velhas já não existem mais. A expressão tudo se fez novo é muito abrangente na Bíblia. Quando ele fala tudo, a gente tem que entender que é tudo. Todas as áreas da sua vida. Nossa vida é dividida em pedaços, em blocos, né? Os homens sabem muito bem disso, né? Tem a vida no trabalho, saindo de lá ele se desliga fácil. Aí ele vai para o futebol, aí ele vive o futebol. Aí saindo dali ele se desliga fácil. Aí ele vai para casa, aí ele vai ter com a esposa, ele esquece tudo, ele tem com a esposa. Aí depois acaba ali, ele vira, ele já vai para a televisão, esquece tudo que aconteceu com ele e com a esposa. Então o homem tem esses blocos, tudo dividido na sua cabeça. A mulher já é diferente, ela já vê mais como um todo. Então vamos pensar na vida em bloco. A nova criatura, tudo se fez novo, é tudo. São todas as áreas. Porque quando Cristo entra no nosso coração, Ele vai tratando todas as áreas. Se Ele perdoa você, se você entende o perdão dEle, Ele vai trabalhar no teu coração para você ser mais paciente, para você ser mais perdoador à tua esposa, você vai ser mais paciente no trabalho, você não vai estourar mais. Então Ele vai abençoando todas as áreas do círculo, o teu círculo a roda da vida, da roda da tua vida, Ele vai abençoando tudo. Então esse tudo, quando Cristo entra, Ele faz tudo novo, Ele vai ajeitando todas, Ele não ajeita só uma área. Jesus não aceita, quando você aceita Ele não conserta só uma área, Ele conserta tudo. Amém, irmãos? Quem é que quer isso para a sua vida? Então deixa Deus atuar, deixa Deus entrar. A vida é assim. O que Deus faz é sempre completo. Ele não muda 50%, não muda 90%. Ele age em tudo. Naamã, né, irmãos? Ele estava cheio de feridas. Deus falou para ele, o profeta, vai e mergulha. Ele mergulhou 7 vezes, ele cumpriu. E aí diz que a pele dele ficou toda limpa, tudo. Até ele foi dito, uma pele de uma criança, restaurada 100%. Em alguns casos até sobra, até mais de 100%. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele nos dá mais, por isso que tem aquela expressão, Deus nos dá mais do que pedimos e mais do que pensamos. Deus é maravilhoso, amém, irmãos? Amém. Ele nos dá mais.
A palavra diz tudo. Algumas pessoas, depois que se encontram com Cristo, têm até os seus nomes mudados. Na Bíblia tem vários personagens que Deus mudou o nome. Jacó se tornou o quê? Israel. Saulo se tornou o quê? Paulo. Simão se tornou o quê? Pedro. Então, quando a pessoa tem um encontro com Cristo, algumas pessoas, Deus muda até o nome, o significado, para mostrar quanto Deus, Ele quer mudar a gente. Irmãos, como eu falei no início, vou terminar agora, poderia falar muito mais do que Cristo faz por nós. Por exemplo, eu podia falar que somente Jesus é o sol que ilumina a nossa vida, aquece. Somente Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Jesus na verdade é tudo. É o que Paulo tentou falar ali em Colossenses capítulo 3, verso 11. Atenção à mídia, Colossenses 3:11. Diz assim: nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é o que? Tudo e está em todos. Ele é tudo, Ele faz tudo por nós. Concluindo esta noite, meus queridos, você pode estar hoje, agora nesse momento, você pode estar se sentindo cansado da vida que você leva, e você gostaria de experimentar algo novo, coisa nova acontecendo. Às vezes a gente enjoa fácil das coisas, às vezes a gente quer sempre novidades, está tudo muito igual. Então peça isso para Deus: Deus, faz algo novo na minha vida, muda, transforma-me em uma coisa que eu não estou conseguindo sozinho. É preciso então primeiro deixar Deus apagar as marcas do passado, as transgressões, isso que às vezes está impedindo você de ter algo novo. Você fica emperrado ali nas coisas antigas. Lança fora isso aí, joga fora. O cego, quando se converteu, um mendigo lá, o cego, primeira coisa que ele fez, ele foi curado e ele lançou fora a capa, mandou embora aquilo, estava tudo sujo, não precisava mais, agora ele estava enxergando. Ele teve encontro com Cristo. É preciso querer deixar a velha vida. Irmãos, tem muita gente que está aprisionada na velha vida ainda, o velho homem. É preciso você querer romper com isso. Alguma coisa que de vez em quando você pratica ainda, que está te atrapalhando, lembre-se, nosso Deus é amor, é graça, é misericórdia. Outra coisa, é preciso esquecer o passado que nos aprisiona. Se o Senhor Jesus promete esquecer os nossos pecados, por que você não esquece? Feche seus olhos agora. Vamos ter essa ministração do Senhor agora nesse final. E outra coisa, precisamos essa noite, a ceia do Senhor, estar limpos. Então vai agora nesse momento, sondando o seu coração, e vai falando: Senhor, me perdoa. Sim, eu pequei, eu te entristeci, e como Ele te perdoa, você também deve perdoar o seu irmão. Então, se tiver alguém que errou com você, e você está bravo, você está chateado, isso é um peso para você, então você deve liberar esse perdão agora mesmo. Libera o perdão essa noite. O diabo vai querer continuar colocando os pregos na sua mente, dominando. Ele virá com tentações ainda mais fortes para te enredar, e você precisa hoje tomar uma postura, falar: Senhor, eu entrego a minha vida, eu quero me arrepender agora, eu entrego, Senhor, meus pensamentos, eu entrego a minha vida financeira nas tuas mãos, eu entrego a minha família, eu entrego o meu casamento,
Eu entrego a minha área sexual que está muito difícil de controlar, Senhor. Ó, Tu sabes, ó Pai, entrega agora. Entrega para que Deus faça uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Ó Espírito Santo, nesse momento vai visitando, Senhor, vai correndo aqui os corações, Senhor, com a Tua presença, nas mentes, especialmente na mente, ó Deus, que ouviu essa mensagem de amor, essa mensagem, ó Deus, onde que fala que o Senhor ama e que o Senhor esquece, faz com que cada um tome posse dessa bênção do perdão, Senhor. Que se há algum coração aqui que precisa de graça, de misericórdia, de perdão, que ele receba essa noite a graça de Jesus. Ó nosso Deus, sai perdoando, a começar por mim, cada irmão que está aqui, aqueles que estão nos acompanhando de casa também, Senhor, vai tocando, vai limpando, vai curando, Senhor, como só o Senhor pode, através do Teu amor, através da cruz do Calvário. Faz cada um agora olhar para o sol que é Jesus, olhar para Cristo, olhar para frente, ó Deus, começar uma nova história, começar um novo projeto, uma nova vida, tudo novo, ó Pai. Esse é o projeto do Senhor. Somente Cristo pode fazer isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos aceita como nós somos, imperfeitos. Então aqui, enquanto todos estão orando agora, todos estão pedindo perdão pelos seus pecados, eu gostaria de saber se há alguém aqui que quer aceitar Cristo hoje no seu coração. Existe alguém aqui, um convidado, um amigo, que quer falar sim para Cristo hoje? Eu quero aceitá-lo no meu coração. Eu entendi que eu preciso hoje do perdão dos meus pecados. Se você quiser, você pode fazer isso. Eu não sei se tem algum visitante aqui. Pega a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Daqui mesmo, não precisa vir aqui na frente, mas eu quero orar onde você estiver. Existe alguém hoje que quer aceitar Cristo? Uma oportunidade maravilhosa hoje de você receber. Você que está em casa também, de qualquer forma, eu não sei aonde está alcançando essa mensagem, mas hoje aceita Jesus e manifesta-se, vai dizendo: sim, eu aceito aqui, nós vamos te ajudar. Existe alguém aqui que quer pedir o batismo e aceitou a Cristo no seu coração, mas ainda não é batizado? Alguém quer pedir o batismo essa noite? Levanta a mão, eu quero orar por você também. Alguém quer se reconciliar, quer voltar para Cristo, está afastado? Esse é o momento de você voltar hoje aos caminhos do Senhor. Mais alguém gostaria? Senhor, completa essa palavra maravilhosa, completa essa ministração em cada coração. Tu sabes, ó Pai, cada um a sua história. Tu sabes cada um que está orando agora. Então, muito obrigado por esta noite. Que essa mensagem ainda percorra muitas vidas e que possa encontrar morada e muitas pessoas possam ter um encontro real contigo, como nós estamos tendo agora, na graça e no perdão de Jesus. Muito obrigado, Pai, por Martinho Lutero um dia ter vivido, ter tido essa coragem que ele teve de mudar as coisas, e porque ele nos deixou tantos ensinamentos preciosos da Tua palavra, e está sendo relembrado agora nesse mês da reforma. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos e te agradecemos no precioso e santo nome de Jesus, e toda a igreja com alegria e com fé diz amém, amém, glória a Deus.